Fala torcida cruzmaltina. Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. O Vasco vive um momento simplesmente inacreditável e histórico. Depois de vencer o clássico contra o Fluminense por 2-0 no Maracanã, o clube cruzmaltino conseguiu o que ninguém imaginava. Pedrinho, o presidente do Vasco, guardou uma surpresa colossal para a torcida. O lendário zagueiro espanhol Sérgio Ramos acaba de chegar ao Rio de Janeiro para assinar contrato com o Vasco da Gama, e o mundo inteiro está falando disso. A notícia caiu como uma bomba no futebol brasileiro e internacional. Ninguém esperava que um dos maiores defensores da história do futebol mundial desembarcasse em São Januário. O Vasco, que já vinha chamando atenção por suas contratações ousadas, agora dá um passo que muda completamente o patamar do clube e deixa o torcedor em puro êxtase. Pedrinho prometeu transformar o Vasco em um clube gigante novamente, e agora ele cumpre com uma das maiores promessas que um dirigente poderia fazer. Sérgio Ramos, multicampeão pelo Real Madrid e ídolo mundial, agora vestirá a camisa cruzmaltina. É algo que parecia impossível, mas que virou realidade nas mãos da nova gestão vascaína. A chegada de Sérgio Ramos ao Rio de Janeiro parou o aeroporto, e as primeiras imagens do zagueiro em solo brasileiro já circulam pelas redes sociais. A torcida vascaína se aglomerou nas redondezas com bandeiras, sinalizadores e muita emoção. O clima é de festa total, como se o Vasco tivesse acabado de ser campeão de uma Libertadores. Os bastidores revelam que as negociações foram conduzidas em absoluto sigilo. Pouquíssimas pessoas sabiam dessa movimentação. Pedrinho, junto com parceiros e investidores, articulou uma operação milionária para trazer o craque espanhol, que será o jogador mais bem pago da história do futebol brasileiro. O anúncio oficial está previsto para acontecer em São Januário, em um evento grandioso que promete lotar o estádio. A torcida já prepara uma recepção digna de um ídolo mundial. A diretoria está montando uma estrutura de show, com telões, fogos e homenagens para marcar o dia em que Sérgio Ramos se tornou jogador do Vasco. Fernando Diniz, técnico do time, foi um dos primeiros a ser informado. Segundo fontes próximas, ele ficou emocionado com a notícia. Diniz teria dito que agora o Vasco entra em outro nível. E realmente, com um jogador desse calibre, o clube passa a brigar de igual para igual com qualquer gigante do futebol sul-americano. Sérgio Ramos chega ao Vasco não apenas como reforço, mas como símbolo de uma nova era. Sua liderança, experiência e espírito vencedor prometem contagiar o elenco e elevar o padrão de competitividade do time. O zagueiro de 39 anos ainda mostra um físico impressionante e vontade de continuar fazendo história dentro de campo. A imprensa internacional já trata o assunto como um dos maiores acontecimentos da década no futebol. Jornais da Espanha, Inglaterra e França destacaram em suas manchetes o feito do Vasco. Sérgio Ramos deixa a Europa para viver o desafio mais exótico e apaixonante da carreira, escreveu o diário Marca. Para os torcedores vascaínos, é difícil conter a emoção. Muitos afirmam que nunca imaginaram ver um nome desse peso vestindo a camisa do clube. É o tipo de contratação que resgata o orgulho do vascaíno e reforça a ideia de que o gigante da colina está de volta aos grandes palcos. Pedrinho, visivelmente emocionado, deve discursar na apresentação do craque. O presidente quer deixar claro que o Vasco voltou a sonhar grande e que esse é apenas o começo. Ele afirmou que o objetivo é recolocar o clube entre os maiores do continente, e trazer Sérgio Ramos é a prova viva de que esse projeto é real. A chegada do espanhol também impacta o vestiário. Jogadores como Vegetti, Payet e Praxedes já demonstraram empolgação com a notícia. Ter um ídolo mundial ao lado é uma injeção de confiança e motivação para todos. O elenco sente que o clube está dando passos firmes rumo a um futuro de conquistas. A torcida organizada promete uma das maiores festas já vistas em São Januário. Caravanas de várias cidades do Brasil estão sendo organizadas para presenciar o momento. Fogos, bandeiras, faixas e cânticos já estão sendo preparados para a apresentação oficial de Sérgio Ramos. O impacto nas redes sociais é gigantesco.
O nome Sérgio Ramos no Vasco é o assunto mais comentado do mundo, com milhões de menções. Celebridades, ex-jogadores e até adversários parabenizaram o Vasco pela ousadia e grandeza do movimento. Diniz, conhecido por valorizar jogadores experientes e líderes, deve fazer de Ramos o pilar da defesa vascaína. A ideia é que ele traga equilíbrio e imponha respeito dentro de campo, algo que o Vasco vinha precisando nas últimas temporadas. O contrato é de 2 anos, com possibilidade de extensão, e inclui cláusulas especiais de desempenho e marketing. O Vasco já planeja campanhas publicitárias e ações de marketing com o nome de Sérgio Ramos estampando produtos oficiais. A chegada do jogador também atrai novos patrocinadores. Grandes marcas internacionais já manifestaram interesse em associar sua imagem ao clube, o que demonstra o poder midiático da contratação. A torcida não fala em outra coisa. As redes estão repletas de vídeos, montagens e declarações emocionadas de vascaínos que não conseguem acreditar no que estão vivendo. É um sonho coletivo que virou realidade. Sérgio Ramos deve ser apresentado oficialmente nos próximos dias. O evento terá cobertura da mídia mundial e promete ser transmitido para dezenas de países. O Vasco será o centro do futebol mundial por um dia. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. Especialistas afirmam que a contratação de Ramos não é apenas simbólica, mas estratégica. Sua presença dentro e fora de campo eleva o padrão do elenco e ajuda a atrair novos nomes para o clube. O craque chega motivado e disposto a encarar o desafio. Em suas primeiras palavras ao desembarcar no Brasil, Sérgio Ramos disse que está feliz e empolgado com o novo capítulo da carreira e que sempre admirou a paixão da torcida vascaína. Essas palavras incendiaram ainda mais o coração do torcedor. Muitos já o consideram ídolo antes mesmo de estrear. É o poder que um nome lendário tem sobre um clube com tanta tradição e amor da torcida. Os bastidores indicam que Ramos teve propostas de clubes dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, mas escolheu o Vasco por acreditar no projeto e na paixão do torcedor brasileiro. Essa decisão foi vista como um gesto de respeito e coragem. O elenco do Vasco deve mudar completamente com sua chegada. O nível de competitividade nos treinos vai aumentar, e a presença de um líder como Ramos pode ser decisiva para corrigir falhas defensivas e dar mais segurança ao sistema tático. Fernando Diniz já pensa em como adaptar o esquema para aproveitar ao máximo o espanhol. Ramos deve ser o capitão do time e comandar a defesa, orientando os mais jovens e transmitindo sua experiência. O Vasco, que já vinha em ascensão no campeonato, agora se coloca definitivamente entre os grandes favoritos. O impacto dessa contratação será sentido não só dentro de campo, mas também na moral e na autoestima do clube. A torcida acredita que esse é o início de uma nova era de conquistas. A chegada de Sérgio Ramos é o tipo de acontecimento que marca gerações e será lembrado por décadas. Os rivais estão atônitos. Nenhum outro clube do país esperava que o Vasco fosse capaz de uma movimentação dessa magnitude. É um recado claro de que o gigante da colina voltou a pensar grande. A imagem de Ramos segurando a camisa do Vasco promete rodar o mundo e entrar para a história. Poucos jogadores com sua trajetória já vestiram a camisa de um clube sul-americano, o que torna tudo ainda mais épico. São Januário se prepara para viver uma das noites mais emocionantes de sua história. A festa será uma mistura de emoção, orgulho e gratidão. Os torcedores mais antigos, que viram os grandes tempos do Vasco, afirmam que nunca imaginaram presenciar algo assim novamente. A emoção é tamanha que muitos dizem ter chorado ao ver a notícia. O futebol brasileiro ganha com a chegada de uma lenda como Ramos. O nível do campeonato sobe e a visibilidade internacional aumenta, com os olhos do mundo voltados para o Vasco. Sérgio Ramos, conhecido por sua garra, liderança e espírito guerreiro, tem tudo a ver com a identidade do Vasco. Um clube que sempre foi sinônimo de luta e superação agora terá em campo um jogador que personifica exatamente esses valores. Os próximos dias prometem ser de pura emoção para o torcedor cruzmaltino. A contagem regressiva já começou para o momento em que o espanhol pisará no gramado vestindo a camisa vascaína pela primeira vez. O Vasco, com essa contratação, escreve um novo capítulo na sua história. Um capítulo que mistura ousadia, grandeza e paixão.
E o nome que simboliza essa nova era é Sérgio Ramos. De forma emocionante, o torcedor pode dizer com orgulho: o gigante da colina está de volta, e agora com um dos maiores defensores da história do futebol mundial vestindo sua camisa. O futebol parou. O mundo aplaudiu. E o Vasco fez história. Sérgio Ramos é do Gigante da Colina. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!